Você já percebeu como algumas pessoas parecem naturalmente se aproximar de você e compartilhar histórias pessoais, mesmo quando mal o conhecem? Ou talvez você acorde frequentemente no mesmo horário, incomum, todas as manhãs, sentindo que há algo maior em ação. Você já teve aquela sensação profunda de que está sendo guiado? Ou percebeu que animais e crianças ficam inexplicavelmente à vontade na sua presença? Essas experiências não são aleatórias, elas são sinais de que você é diferente. Sinais de que você foi escolhido por Deus para um propósito especial. O chamado de Deus sobre sua vida o separa de outros. E esses sinais pequenos, mas profundos, são lembretes dessa verdade sagrada. Em um mundo onde muitos lutam para se encaixar, você foi chamado para se destacar. Ser diferente não é um fardo, é uma bênção. Deus o moldou de forma única, não para se misturar com a multidão, mas para andar por um caminho cheio de propósito divino. Cada um desses sinais que exploraremos aponta para uma realidade espiritual mais profunda, revelando o chamado único que Deus tem para a sua vida. A jornada dos escolhidos nem sempre é fácil, mas é cheia de significado, propósito e a promessa de que Deus está caminhando com você a cada passo. Sua mão está sobre você, guiando e direcionando o seu caminho. Ao nos aprofundarmos nesses 7 sinais que mostram que você é separado, permita que eles sirvam como lembretes de quem você é em Cristo amado, escolhido e destinado para algo muito maior do que o ordinário. Você não foi criado para ser como todos os outros. Deus tem algo muito mais extraordinário planejado para a sua vida. Um dos sinais mais claros de que você é escolhido por Deus é a forma como as pessoas se sentem atraídas para você. Já aconteceu de você estar em uma situação, talvez em uma fila de supermercado ou no transporte público, e alguém que mal conhece você começa a abrir seu coração, elas compartilham suas preocupações mais profundas, pedem conselhos ou simplesmente desabafam sobre suas dificuldades. Isso não é uma coincidência, é a luz de Deus brilhando através de você. As pessoas percebem algo reconfortante e acolhedor em sua presença, mesmo que não saibam exatamente o que é. Você emana uma paz que fala diretamente aos corações delas, fazendo com que se sintam seguras e amadas, muitas vezes sem entender o motivo. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina: deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Essa luz não vem de você, mas reflete a presença de Deus. Essa luz divina atrai pessoas que precisam de conforto, sabedoria e cura. É como se o seu espírito emitisse um sinal calmante, assegurando aos outros que, em sua presença, eles estão seguros e amados. No entanto, como alguém escolhido por Deus. É importante entender que nem todos que se aproximam de você têm intenções puras. Algumas pessoas podem vir até você para distrair ou desviar você de seu propósito divino. Aqui entra o discernimento. Deus lhe deu o dom de discernir, permitindo que você reconheça a diferença entre aqueles que realmente precisam de ajuda e aqueles que podem levá-lo a lugares errados. Confie na voz interior do Espírito Santo. No livro de João, somos alertados: não crediteis a todo espírito, mas provai os espíritos se eles são de Deus. Isso nos ensina a examinar cuidadosamente as intenções daqueles que cruzam o nosso caminho, para não sermos levados por falsas influências. Essas experiências não são acidentais, elas são encontros divinos, momentos planejados por Deus para que você possa ser usado como um vaso para transmitir sua luz e conforto.
Outro sinal claro de que você foi escolhido por Deus é a sua intuição aguçada. Você já percebeu como consegue sentir algo antes que aconteça? Ou como ter uma certeza interior, mesmo quando os outros estão perdidos em dúvidas? Essa percepção não é apenas um sentimento qualquer, mas uma dádiva espiritual que vem de Deus. Muitas vezes, quando outros estão incertos, você é capaz de navegar pela vida com uma confiança tranquila, como se soubesse exatamente o que fazer, mesmo sem entender completamente. No livro de Provérbios, Deus nos ensina a confiar nele de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. A nossa intuição, essa voz suave e segura que nos guia, é parte dessa orientação divina. Quando confiamos no Senhor, Ele nos dá uma perspectiva que vai além do entendimento humano, permitindo-nos permanecer calmos e confiantes, mesmo quando a vida parece um turbilhão. Enquanto outros podem se desesperar diante das dificuldades, você sabe que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele é quem conduz os seus passos ao longo dos momentos difíceis. Como uma perda, uma mudança inesperada ou uma crise, sua intuição permite que você se mantenha firme, sabendo que a mão de Deus está sobre você, guiando-o por meio da incerteza. Mas essa intuição não aparece apenas em grandes momentos de crise. Ela também se manifesta em detalhes do cotidiano. Talvez você sinta uma forte necessidade de mudar sua rotina ou de tomar um caminho diferente para o trabalho. E, ao fazer isso, acaba evitando um acidente. Ou talvez conheça alguém novo e, instantaneamente, sinta que essa pessoa terá um papel importante em sua vida. Esses momentos não são coincidências, mas sinais de que Deus está falando com você, guiando os seus passos e lhe dando uma visão clara do que Ele tem preparado para você. Preste atenção a esses sussurros divinos, pois são Deus falando diretamente ao seu coração, conduzindo você pelo caminho que Ele planejou. Um outro sinal de que você foi escolhido por Deus é a sua profunda sensibilidade emocional. Você não apenas sente, mas sente de forma intensa. Enquanto muitas pessoas seguem suas vidas sem perceber ou ignorando suas emoções, você experimenta a vida com uma profundidade que permite uma conexão genuína com os outros. Essa sensibilidade é um presente de Deus, que permite que você enxergue o coração das pessoas e ofereça o tipo de amor e empatia que só pode vir de alguém com o coração alinhado com Cristo. Jesus nos ensinou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sua capacidade de se conectar profundamente com as dores e alegrias dos outros é uma das formas mais puras de amor. Quando você está ao lado de alguém em sofrimento, você não está apenas ouvindo suas palavras, mas sente sua dor, compartilha do seu sofrimento. Você se torna uma fonte de consolo, alguém capaz de trazer conforto e cura de uma maneira que poucos podem. Mas essa sensibilidade também pode ser um fardo. Muitas vezes, você se vê sobrecarregado pelas emoções de outras pessoas, especialmente quando está em ambientes negativos ou rodeado por pessoas que estão emocionalmente drenadas. Isso pode deixar você exausto, como se você estivesse absorvendo o sofrimento alheio. É por isso que é importante que você saiba cuidar de si mesmo e buscar tempos de descanso e renovação espiritual. A Bíblia nos lembra em Salmo 4:6-10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras nos convidam a buscar momentos de quietude na presença de Deus, para que possamos renovar nossa força e continuar a nossa missão de amor e empatia para com os outros. Se você se sentir emocionalmente sobrecarregado, procure momentos de solitude, como Jesus fez, quando retirava-se para orar e reabastecer sua alma. Outro sinal claro de que você é escolhido por Deus
é a maneira como crianças e animais se sentem naturalmente atraídos por você. Já percebeu como até mesmo os animais mais tímidos ou as crianças mais reservadas se aproximam de você com facilidade? Como se soubessem que estão em um lugar seguro. Isso não é por acaso. Existe algo na sua presença que transmite paz, amor e segurança. Algo que vai além das palavras, que toca diretamente os corações mais inocentes. Quando Jesus disse: deixem as crianças virem a mim, não as impeçam. Ele nos mostrou a importância da pureza e da inocência quando as crianças e os animais se sentem atraídos por você. Isso é um reflexo dessa pureza e dessa bondade em sua alma. Eles reconhecem a luz de Deus que brilha em você, mesmo sem entender completamente o que é. A maneira como você irradia bondade e compaixão faz com que aqueles que são sensíveis à verdade e ao bem sintam-se confortáveis e à vontade em sua presença. Sua natureza tranquila e amorosa cria um ambiente onde as pessoas, principalmente os mais inocentes, podem se sentir protegidas e amadas. Além disso, essa conexão especial com os animais também é um sinal de que você está alinhado com a criação de Deus. A Bíblia nos ensina que todos os seres vivos, incluindo os animais, são parte do plano de Deus. E que, como seus filhos, temos uma responsabilidade de cuidar e amar toda a criação. Se você percebe essa conexão única com as criaturas de Deus, é um lembrete de que sua paz e luz estão em você, guiando não só os seres humanos, mas toda a criação. Se você tem percebido que frequentemente acorda entre 3 e 5 horas da manhã, saiba que esse pode ser um sinal espiritual profundo. Esse período, muitas vezes chamado de hora espiritual, é considerado por muitos como o momento em que o véu entre o mundo físico e o espiritual está mais fino, permitindo uma conexão mais próxima com Deus. Quando você acorda nesse horário, não é uma coincidência. Sua alma está mais atenta e receptiva às mensagens divinas, pois é um momento de sensibilidade espiritual aumentada. Uma oportunidade para se aproximar de Deus e ouvir sua voz com mais clareza. No Salmo 63, 1, o salmista expressa um desejo profundo, ó Deus. Tu és o meu Deus. Eu te busco de todo o meu coração. A minha alma tem sede de ti. E isso reflete o anseio de estar mais próximo de Deus. E esse anseio é algo que Deus honra. Quando acordamos nesse horário, pode ser que Deus esteja chamando para um momento de comunhão mais profunda. Ao invés de tentar voltar a dormir, aproveite esse momento como uma oportunidade para se aproximar dele. A oração, a meditação ou até mesmo um momento de silêncio podem ser exatamente o que sua alma precisa nesse momento. A Bíblia nos ensina, através da história de Samuel, em 1 Samuel 3, 1 até 10, que Deus muitas vezes nos chama durante a noite, em momentos de quietude, quando o mundo ao redor está em silêncio. Quando Samuel ouviu o chamado de Deus pela primeira vez, ele não reconheceu de imediato, mas foi instruído por Eli a responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim como Samuel, quando você acorda durante a madrugada, pode ser que Deus esteja tentando falar com você. Essa é uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de se aquietar e permitir que Ele revele seus planos e propósitos para a sua. Muitas pessoas testemunham que nesse momento da madrugada recebem clareza, direção ou até mesmo uma paz profunda sobre suas preocupações. Esses momentos não devem ser vistos como um incômodo,
mas como uma chamada divina. Um convite para um tempo de conexão mais intensa com Deus. Se você se encontra acordando frequentemente durante esse horário, entenda que é uma oportunidade sagrada para se conectar com o Criador e receber sua orientação para os desafios que está enfrentando. Desde cedo. Você pode ter sentido que não se encaixa totalmente com os outros, como se houvesse algo dentro de você que o chamasse para um caminho diferente. Enquanto muitos buscam se conformar e seguir a multidão, você sempre sentiu a necessidade de seguir o seu próprio caminho, mesmo que isso significasse caminhar sozinho. Ser diferente não é algo a ser temido, mas faz parte do seu chamado. Deus não o fez para se encaixar nos moldes do mundo, mas para ser uma pessoa única. E essa singularidade é o que o torna especial aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 1:2, que não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Você sempre soube que o seu valor não vem de se encaixar no que os outros esperam de você, mas de ser autêntico e fiel ao que Deus criou você para ser. O caminho que você segue é único, e você aprendeu a abraçar essa jornada. Mesmo quando ela parece ser solitária, você sabe que Deus tem um propósito maior para a sua vida, e que esse propósito vai além das expectativas mundanas. Como disse C.S. Lewis, você nunca é velho demais para estabelecer outro objetivo ou sonhar um novo sonho. Isso reflete a verdade de que Deus tem um plano específico para você. E Ele está constantemente guiando você para novos sonhos e novas aventuras. Não tenha medo de andar por um caminho diferente. Mesmo que ele pareça familiar ou isolado, às vezes, pois Deus tem algo extraordinário reservado para você. Esse conforto de ser diferente é um reflexo da sua força interior, que vem da confiança no plano de Deus para a sua vida. Mesmo quando Ele o conduz por caminhos menos percorridos, você entende que o propósito de Deus para você é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E é por isso que caminha com coragem, sabendo que Deus o guia a cada passo. Aproveite essa jornada, pois ela é a expressão máxima do amor e do propósito divinos que Deus tem para você. Há algo de profundamente especial em momentos de solitude. E você talvez já tenha experimentado isso, enquanto muitos temem a solidão. Você percebe que é nesses momentos que pode se renovar espiritualmente e crescer de maneira única. Deus muitas vezes usa a solidão como uma oportunidade para nos moldar, refinar e nos aproximar mais dele. No Salmo 62, 5, Davi escreve: somente em Deus minha alma encontra descanso, minha esperança vem de Deus. Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual. É nesse espaço de quietude que encontramos clareza, renovação e direção para os próximos passos. Em um mundo tão barulhento e agitado, a solidão se torna um refúgio onde podemos ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Jesus mesmo retirava-se para lugares solitários para orar e renovar sua força antes de enfrentar os desafios da missão. Ele nos dá o exemplo de como a solitude é essencial para a nossa conexão com o Pai e para a nossa renovação espiritual. A solidão não deve ser vista como abandono ou vazio, mas como um espaço sagrado onde podemos nos reconectar com nossa essência e com Deus. É no silêncio que Deus fala mais profundamente ao nosso coração. E é nesse tempo de quietude que nos tornamos mais sensíveis à sua presença. Se você tem encontrado paz e crescimento em momentos de estar sozinho, é uma confirmação de que você está sendo moldado por Deus para algo maior. Aproveite esses momentos de retiro, de descanso espiritual, pois são esses momentos que o fortalecem e o preparam para os desafios que virão.
A solidão, quando vivida com Deus, se transforma numa experiência de plenitude e profundidade, onde podemos crescer na fé e na confiança nele. À medida que você começa a entender mais profundamente o seu propósito e os sinais de que foi escolhido por Deus, é importante perceber que essas experiências não são acidentais, elas são oportunidades divinas para você crescer em fé e cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. A cada sinal que você reconhece, você se aproxima mais do seu propósito, entendendo que cada momento e cada pessoa em seu caminho tem um significado, um papel que Deus desenhou para você. Talvez você já tenha experimentado momentos de solidão e introspecção, ou talvez tenha se sentido atraído por uma missão que parecia difícil, mas ao mesmo tempo cheia de significado. Cada passo que você dá nesse caminho é uma confirmação de que Deus está com você, mesmo nos momentos de dúvida ou de incerteza. Lembre-se de que Deus não o abandonou. Ele está continuamente guiando os seus passos e preparando o terreno para o que está por vir. Quando você reconhece esses sinais, você começa a entender que sua jornada não é apenas sobre você, mas sobre o impacto que sua vida terá no mundo ao seu redor. Sua história, suas lutas e vitórias são parte do plano maior de Deus. E você foi escolhido para ser um instrumento de sua graça e amor. A paz que você sente, mesmo em meio às adversidades, é um reflexo da confiança que você tem em Deus. Ele não permite que você enfrente dificuldades sem propósito. Em vez disso, Ele usa cada desafio como uma oportunidade para moldá-lo, fortalecer sua fé e prepará-lo para os grandes planos que tem para você. Esse processo, embora desafiador, é uma maneira de você se tornar mais parecido com Cristo, refletindo o seu amor e sua luz para o mundo. Continue avançando com fé, confiando que Deus está ao seu lado em cada passo dessa jornada única e divina. À medida que você avança nessa jornada, é importante lembrar que ser escolhido por Deus não significa ser isento de dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes, os desafios são uma parte essencial do processo de transformação. Deus permite que você enfrente dificuldades para fortalecer sua fé e prepará-lo para a missão que Ele tem para você. Esses momentos de luta, muitas vezes, podem parecer insuportáveis, mas são exatamente nesses momentos que você experimenta o poder de Deus de uma maneira profunda e pessoal. Como o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa de que Deus trabalha todas as coisas para o seu bem, mesmo nos momentos mais difíceis, é uma âncora de esperança. Quando você olha para trás e vê as dificuldades que superou, começa a perceber que cada passo, cada luta, fez você crescer e se aproximar mais de quem Deus o chamou para ser. A vida de fé é uma caminhada constante de aprendizado e crescimento. E as provações que você enfrenta são as que mais moldam o seu caráter através delas. Você é refinado como ouro sendo purificado pelo fogo, e sua fé se torna mais forte. Além disso, ao superar essas adversidades, você se torna uma testemunha viva do poder e da fidelidade de Deus. As pessoas ao seu redor podem ver em você a força que vem de Deus e se inspirar na maneira como você lida com as dificuldades. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo, pronto para guiá-lo e sustentar. Quando você se sente fraco, Ele é sua força. Quando você sente que não pode mais continuar, Ele é a sua coragem. Nunca subestime o poder de Deus de transformar suas lutas em testemunhos de sua graça. Cada vitória sobre o sofrimento é um reflexo do seu poder e da sua fidelidade em sua vida. Portanto, continue confiando, continue avançando.
E saiba que, ao final dessa jornada, Deus terá cumprido um propósito maravilhoso em sua vida. Algo que você jamais poderia ter imaginado por si mesmo. À medida que você segue o caminho que Deus preparou para você, é importante entender que, mesmo nas situações mais simples do cotidiano, Ele continua a guiá-lo. Muitas vezes, pensamos que precisamos de grandes momentos de revelação ou milagres para saber que estamos no caminho certo. Mas a verdade é que Deus também se revela nas pequenas coisas, nas escolhas cotidianas. Às vezes, você sente uma força interior, um direcionamento que não pode ser explicado, uma sensação de paz que vem quando você faz uma decisão importante ou quando segue um caminho que parece incomum para os outros. Essas pequenas orientações, essas pequenas coincidências que você encontra, são na verdade sinais de que Deus está trabalhando em sua vida. Mesmo nos detalhes mais sutis, Ele guia você por meio do Espírito Santo, que fala ao seu coração, muitas vezes de forma silenciosa, mas poderosa. Quando você começa a confiar nessas pequenas impressões e a ouvir a sua voz com mais clareza, percebe que Deus está em todos os momentos de sua vida. Ele usa até mesmo os desafios cotidianos para moldá-lo e prepará-lo para algo maior. Isso não significa que a vida será fácil ou sem dificuldades, mas significa que, independentemente das circunstâncias, você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, oferecendo-lhe direção, conforto e força. O Salmo 23 nos lembra que, mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, pois Deus está conosco. Ele não nos abandona. Mesmo nos momentos mais escuros, a cada dia, Ele renova a sua graça e nos dá os recursos necessários para enfrentarmos os desafios da vida. Se você se permitir ver a presença de Deus em cada aspecto da sua vida, perceberá que Ele está guiando cada um de seus passos. Não importa o quão pequenos ou simples sejam, o importante é continuar confiando nele e buscando sua direção em tudo que você faz. À medida que você avança na jornada que Deus tem para a sua vida, pode perceber que há uma resistência natural, tanto interna quanto externa, ao caminho que Ele traça para você. Isso é normal. Quando você é chamado para algo grande, algo divino, não é incomum encontrar obstáculos que surgem, tentando desviar você do seu propósito. Esses obstáculos podem vir de muitas formas: dúvidas internas, medo, insegurança ou até mesmo críticas e oposição das pessoas ao seu redor. Porém, é importante lembrar que, como diz a palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O fato de você encontrar resistência não significa que você está no caminho errado. Pelo contrário, muitas vezes a resistência é um sinal de que você está no caminho certo. Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas Ele prometeu estar conosco em todas as dificuldades. Quando você enfrenta oposição, lembre-se de que isso não define o seu destino. O que define o seu destino é o chamado de Deus sobre a sua vida. Ele o escolheu, Ele o capacitou e Ele o guiará até o final dessa jornada. Cada vez que você supera um obstáculo, você cresce mais em fé, em confiança e independência de Deus. A dificuldade se torna, então, uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação em sua. Além disso, ao passar por esses momentos difíceis, você se torna uma inspiração para os outros, mostrando que é possível superar qualquer desafio com a ajuda de Deus.
Cada obstáculo que você enfrenta se torna uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus e a sua força em sua vida. Não tenha medo da resistência. Em vez disso, veja como um sinal de que você está em um caminho de grande propósito. Deus usa até os momentos difíceis para refinar e moldar você, tornando-o mais forte, mais resiliente e mais preparado para o que Ele tem reservado para o futuro. Em muitos momentos da vida, você pode sentir que está sendo chamado a seguir um caminho que não é o mais fácil ou o mais convencional. Esse caminho pode parecer isolado, longe da segurança e das expectativas dos outros. Mas é nesse espaço que Deus tem algo único preparado para você. Quando você decide seguir o chamado de Deus para a sua vida, pode ser necessário abrir mão das expectativas e da aprovação do mundo. Isso pode significar seguir uma carreira que não é o que os outros esperam, tomar decisões que parecem desafiadoras ou até caminhar sozinho em algumas situações. No entanto, é importante lembrar que o fato de ser diferente, de seguir um caminho que poucos estão dispostos a trilhar, é um sinal claro de que você está sendo guiado por um propósito divino. A Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse chamado para ser diferente, para não se conformar, é um sinal de que você foi separado para algo grandioso. Talvez, à medida que você caminha nessa jornada, você perceba que a solidão que, muitas vezes, acompanha esse caminho, não é um fardo, mas uma oportunidade para um relacionamento mais profundo com Deus. A solidão se torna um espaço onde você se encontra mais íntimo dEle, onde Ele pode falar ao seu coração de maneira clara e sem distrações. Quando você está disposto a seguir esse caminho, mesmo que pareça deserto e solitário, você está demonstrando uma confiança profunda em Deus, uma confiança de que Ele é quem guiará cada passo. Esse é um sinal de que você está aprendendo a confiar nele e a depender completamente de sua direção. Mesmo que as coisas não pareçam claras, mesmo que você não entenda todos os passos, saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e Ele nunca o deixará caminhar sozinho. Ele está com você em cada passo, guiando-o, fortalecendo e capacitando para cumprir o propósito que Ele preparou para você desde antes de você nascer. À medida que você segue seu caminho, pode começar a perceber que Deus tem moldado e preparado você para um propósito muito maior do que você jamais imaginou. Sua vida, com todas as suas experiências, desafios e até mesmo as dificuldades, faz parte de um plano divino que Deus tem para você. Não importa onde você esteja agora ou o que você tem enfrentado até aqui, Deus tem um propósito para a sua vida que é único e cheio de significado. Às vezes, os obstáculos podem parecer grandes demais para superar. E você pode se perguntar se está no caminho certo. Mas lembre-se de que Deus não o chamou para uma vida sem desafios. Ele o chamou para uma vida de fé, coragem e crescimento espiritual. Cada desafio é uma oportunidade de ver Deus agindo em sua vida de maneiras que você talvez não consiga compreender no momento. Ele usa até as dificuldades mais difíceis para ensiná-lo, para aperfeiçoá-lo e para prepará-lo para o que está por vir. Quando você sente que está sendo puxado para o fundo, lembre-se de que Deus está trabalhando em você e através de você. Ele não o abandona, Ele o fortalece para que você possa seguir em frente. Mais forte e mais sábio. Você não precisa enfrentar seus desafios sozinho. Deus está com você a cada passo do caminho, fornecendo-lhe as ferramentas, o conhecimento e a força para superá-los. Sua vida é uma jornada de fé, onde cada passo que você dá
mesmo as situações mais difíceis, é um testemunho da fidelidade e do poder de Deus. À medida que você avança, você vai perceber que não há nada em sua vida que tenha sido em vão. Cada experiência, cada momento de dificuldade, cada vitória faz parte do plano divino para você. E, ao final, quando você olhar para trás, verá que tudo o que Deus fez e permitiu foi para lhe dar um propósito maior. Um propósito que glorifica a Ele e beneficia as pessoas ao seu redor. Não subestime o impacto de sua jornada, porque ao seguir o chamado de Deus, você está não apenas cumprindo o seu plano para a sua vida, mas também sendo um exemplo de fé e confiança para os outros. À medida que você reflete sobre todos os sinais de que foi escolhido por Deus, fica claro que não há coincidências em sua vida. Tudo tem um propósito divino. Cada momento, cada desafio e até cada pequena vitória está alinhado com o plano de Deus para você. A jornada que você está trilhando é única, mas ela é cheia de significado, porque você foi criado para um propósito que vai além das suas próprias expectativas. Deus não só escolheu você, mas Ele também preparou cada passo que você daria. Você pode não entender completamente agora, mas conforme você continua a caminhar, perceberá que a mão de Deus esteve em cada detalhe de sua vida. É importante lembrar que ser escolhido por Deus não significa que a vida será fácil ou sem obstáculos. Na verdade, os desafios são muitas vezes necessários para fortalecer sua fé e seu caráter. Mas em cada dificuldade, Deus está ao seu lado, guiando você e oferecendo sua força. Ao longo de sua jornada, você se tornará uma luz para os outros, um reflexo da graça e do amor de Deus. Sua vida será um testemunho do poder de Deus em ação, mostrando ao mundo que Ele é fiel e que Ele cumpre suas promessas. Mesmo nos momentos em que você se sentir fraco ou inseguro, Deus está lhe dando a força para continuar. A sua vida não é apenas sobre você, mas sobre o impacto que você terá no mundo ao seu redor, cumprindo o plano que Deus preparou para você. Não tenha medo de seguir o caminho que Deus traçou para você. Mesmo que ele pareça desafiador ou pouco compreendido pelos outros, lembre-se de que você foi escolhido. E esse é um sinal claro de que Deus tem algo extraordinário reservado para a sua vida. Ele não o abandona, mas o capacita para cumprir seu chamado. E Ele estará com você a cada passo dessa jornada. À medida que você continua a sua jornada, é importante lembrar que os sinais de que você foi escolhido por Deus não são apenas para lhe mostrar o caminho, mas também para prepará-lo para a grande missão que Ele tem para você. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos desafios, dificuldades e até momentos de solidão para nos moldar e nos fortalecer, pois Ele sabe que, por meio dessas experiências, podemos crescer espiritualmente e nos tornar mais aptos para cumprir o propósito que Ele planejou. Esses momentos difíceis não são um sinal de que estamos sendo abandonados, mas de que Deus está conosco, nos guiando e nos preparando para algo maior. Quando você se encontra em momentos de dificuldade, lembre-se de que Deus não está longe de você. Ele está com você, oferecendo sua força, sabedoria e direção. Mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto, é através da confiança em Deus, em sua fidelidade, que você encontra a coragem para continuar. A cada obstáculo que você supera, você se aproxima mais do plano divino para a sua vida. O chamado de Deus pode não ser sempre claro no início, mas à medida que você se entrega a Ele, você começa a ver o propósito maior, você começa a perceber que a dor, a luta,
e até mesmo os momentos de solidão foram necessários para prepará-lo para a missão que Ele tem para você. Em cada desafio, Deus está lhe dando as ferramentas necessárias para crescer e para impactar positivamente a vida de outras pessoas. Não se desanime quando as coisas parecerem difíceis. Em vez disso, use esses momentos como uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus, para ouvir sua voz e para aprender a depender completamente dEle. Cada passo em sua jornada é uma oportunidade de se tornar mais parecido com Cristo, de refletir seu amor e sua graça para aqueles ao seu redor. Lembre-se de que, mesmo quando os caminhos parecem difíceis e solitários, Deus está com você, guiando seus passos e cumprindo seu plano perfeito em sua vida. À medida que você se aproxima do cumprimento do seu propósito, é importante reconhecer que cada momento de sua vida, mesmo os mais desafiadores, tem um significado profundo no plano de Deus. Quando você reflete sobre sua jornada, pode perceber que as dificuldades que enfrentou não foram obstáculos, mas sim oportunidades para fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Cada passo em direção ao seu destino divino tem sido guiado por uma mão invisível, que sempre esteve ao seu lado, preparando você para o que está por vir. Às vezes, podemos sentir que estamos caminhando sozinhos ou que as dificuldades são grandes demais para superar, mas Deus nunca nos abandona. Ele sempre nos guia, nos fortalece e nos dá a sabedoria necessária para seguir em frente, mesmo as situações mais complicadas. Ele está presente, pronto para nos ajudar e nos dar a força que precisamos para continuar. Quando você olha para trás, verá que cada momento difícil foi uma chance de aprender, crescer e se aproximar mais de Deus. E quando você olha para frente, verá que Deus tem um plano grandioso e maravilhoso reservado para você. Um plano que vai além do que você pode imaginar. Você foi escolhido por Ele para algo grande, algo que só você pode realizar. Ao longo dessa jornada, você também vai perceber que seu exemplo e sua fé serão uma inspiração para os outros. Sua história de superação, sua confiança em Deus, vão tocar o coração de muitas pessoas ao seu redor, mostrando que, com Deus, tudo é possível. Então, não tenha medo de continuar avançando, mesmo quando o caminho parecer difícil e cheio de desafios. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você a cada passo, guiando, fortalecendo e capacitando você para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas o final será glorioso, porque você estará vivendo o plano divino que foi preparado especialmente para você. À medida que você segue esse caminho, é essencial entender que, embora você possa ser chamado para grandes coisas, o processo de crescimento espiritual nem sempre será fácil. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que passemos por momentos de desafios e provações, não para nos punir, mas para nos preparar para o que está por vir. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecimento, de aprofundamento da nossa fé e de dependência mais profunda de Deus. Ele usa as dificuldades para nos ensinar a confiar nele de maneira mais plena, a confiar em sua provisão e em seu tempo perfeito. Quando você enfrenta dificuldades, pode ser difícil entender por que certas coisas acontecem, mas lembre-se de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o seu bem. O apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 8, 2:8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que,
mesmo nas situações mais desafiadoras. Deus tem um propósito. Ele está usando esses momentos para nos moldar, para nos ensinar a ser mais como Cristo e para nos preparar para o chamado que Ele tem para nós. O fato de você ser escolhido por Deus não significa que você será isento de dificuldades, mas sim que você é fortalecido através delas. Você é moldado para ser uma testemunha do poder de Deus em sua vida. Não importa o que você enfrente, Deus está com você, sustentando você a cada passo do caminho. E ao passar por essas dificuldades, você se torna mais capaz de ajudar os outros, de compartilhar sua fé e de ser um exemplo de confiança e perseverança. Sua jornada não é apenas sobre você, mas sobre o impacto que ela terá na vida das pessoas ao seu redor. Deus está usando sua história, suas lutas e suas vitórias, para mostrar ao mundo sua fidelidade e sua graça. Não subestime o poder das pequenas coisas, porque Deus usa até os momentos mais simples para fazer uma grande diferença. E, no final, você verá que tudo o que você enfrentou foi uma preparação para algo grandioso que Deus tinha em mente para você desde o início. Enquanto você caminha pela vida, pode perceber que Deus tem usado até os momentos mais difíceis para te moldar e te preparar para algo maior. Às vezes, você pode se sentir desanimado ou até questionar o motivo de tantas lutas. Mas é nesse processo de superação que Deus está fazendo de você uma pessoa mais forte e mais próxima dEle. Cada desafio, cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e confiança. Deus não permite que você passe por algo sem propósito. Ele usa cada situação, seja ela boa ou difícil, para te ensinar lições valiosas sobre quem Ele é e sobre quem você é nele. Quando você atravessa um momento de dor ou de luta, lembre-se de que Deus está ao seu lado, guiando e fortalecendo você. Mesmo que você não consiga ver isso claramente no momento, sua jornada de fé não é apenas sobre você, mas sobre como você pode ser uma bênção para os outros. Muitas vezes, Deus usa suas lutas para mostrar sua graça e seu poder de uma maneira que só pode ser vista quando você está passando por um processo de refinamento. À medida que você cresce espiritualmente, você começa a perceber que cada dificuldade é uma chance de confiar mais em Deus, de se entregar mais plenamente a Ele. Ele não te abandonará no meio de nenhum desafio. Pelo contrário, Ele está usando cada passo da sua jornada para fazer de você uma pessoa mais parecida com Cristo. Às vezes, você pode se sentir cansado ou até sem forças para continuar. Mas é nesse momento que Deus pode agir mais poderosamente em sua vida. Ele te dá a força necessária para seguir em frente, mesmo quando você sente que não pode mais. Não subestime o impacto que sua jornada tem. Cada passo que você dá, cada desafio que você supera, é uma maneira de refletir a fidelidade de Deus. E, no final, quando você olhar para trás, perceberá que tudo o que você passou foi para te preparar para cumprir o grande propósito que Deus tem para a sua vida. Confie, Ele está sempre com você, mesmo nos momentos mais difíceis. À medida que você continua a sua jornada de fé, é fundamental compreender que, mesmo quando parece que você está sozinho ou perdido, Deus sempre tem um propósito maior em mente para você. Às vezes, podemos nos sentir sobrecarregados pelos desafios e pelas lutas da vida, mas é importante lembrar que Deus nunca nos deixa, Ele está com você a cada passo, sustentando você com sua força e amor. Pode ser que, em certos momentos, você não entenda o motivo de estar passando por determinadas situações, mas confie que Deus está no controle e que Ele está usando essas experiências para te moldar. O caminho de fé que você está trilhando não é fácil,
mas é o caminho que leva à verdadeira paz e propósito. Deus não promete que a vida será isenta de dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Quando você se sentir fraco ou incapaz de continuar, é nessas horas que Deus revela seu poder mais plenamente, nos levantando e nos dando a força que precisamos para seguir em frente. É nesse processo de superação e transformação que você se torna mais parecido com Cristo. Ele usa cada uma de nossas lutas como uma oportunidade de nos ensinar mais sobre Ele e sobre quem somos em Sua presença. A cada passo que você dá, você é mais moldado à imagem de Deus. E cada desafio que você enfrenta te torna mais forte espiritualmente. Às vezes, as dificuldades podem parecer insuportáveis, mas lembre-se de que Deus nunca permite que você enfrente algo que não possa superar. Ele está trabalhando em sua vida de maneiras que você talvez não entenda agora. Mas ao olhar para trás, você verá o quão longe chegou. E quando você continuar avançando, perceberá que cada desafio foi uma preparação para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Ele está com você em cada passo, guiando, fortalecendo e capacitando você a cumprir o chamado dele para a sua vida. Ao longo de sua jornada, é possível que você tenha se deparado com momentos em que questionou se está realmente no caminho certo. Muitas vezes, as adversidades parecem mais intensas do que conseguimos suportar, e as dúvidas começam a tomar conta de nossa mente. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar que a confiança em Deus é o que nos fortalece. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos garante que estará conosco, guiando-nos em cada passo. Quando você sente que está caminhando por um deserto, sem saber qual será o próximo passo, saiba que é justamente nesse silêncio e nesse vazio aparente que Deus está trabalhando em sua vida. Ele está refinando sua fé, preparando o seu coração para o propósito que Ele tem para você. Pode ser difícil ver isso enquanto está imerso nas dificuldades, mas é necessário confiar que Deus está nos moldando para algo grandioso. Deus não se esquece de você. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis e a jornada parece solitária, cada desafio é uma oportunidade para crescer e ser mais parecido com Cristo. Às vezes, pode parecer que os outros estão indo mais rápido ou que o caminho deles é mais fácil, mas cada um tem o seu tempo e seu processo de transformação. Não se compare aos outros, pois Deus tem um plano único para a sua vida. Ao invés disso, concentre-se em sua caminhada com Ele, sabendo que Ele está cuidando de você a cada passo. Você foi escolhido para algo extraordinário. E todas as dificuldades que você enfrenta agora estão sendo usadas para prepará-lo para o que Deus tem reservado. Tenha paciência, continue confiando, porque no momento certo, você verá a grandiosidade do plano divino se revelando em sua vida. E perceberá que todas as adversidades valeram a pena para te tornar a pessoa que Deus sempre quis que você fosse. À medida que você avança em sua jornada de fé, é importante lembrar que Deus trabalha de maneiras misteriosas e nem sempre conseguimos compreender os seus caminhos. Muitas vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados. E isso pode gerar insegurança ou medo. Você pode até se perguntar se está fazendo as escolhas certas ou se está realmente no plano de Deus para a sua vida. Porém, é exatamente nesses momentos de incerteza que precisamos confiar na fidelidade de Deus. Ele não nos chama para uma vida de conforto e segurança, mas para uma vida de fé, confiança e obediência. Mesmo quando não vemos a estrada à frente, sabemos que Deus está conosco, guiando cada passo que damos. Ele nunca nos deixa caminhar sozinhos. Em momentos de dúvida, é importante se lembrar das promessas de Deus.
que são imutáveis e confiáveis. Quando você estiver diante de uma decisão difícil, busque sua direção através da oração, meditação na palavra e confiança no Espírito Santo que habita em você. Ele tem o poder de nos guiar por meio de sua sabedoria e nos capacitar a tomar as decisões certas, mesmo quando não temos todas as respostas. E mesmo quando as coisas não acontecem como planejado, devemos confiar que o plano de Deus é sempre melhor do que os nossos próprios planos. Deus é soberano e sua vontade é perfeita, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Às vezes, precisamos passar por períodos de provação para nos fortalecer e nos preparar para o que está por vir. Essas dificuldades que podem parecer um peso insuportável no momento, são na verdade oportunidades para crescer em confiança em Deus e em sua capacidade de nos sustentar. Deus está moldando você, refinando sua fé e preparando para a missão única que Ele tem para você. A jornada pode ser longa, cheia de altos e baixos, mas lembre-se sempre de que Ele está ao seu lado. Quando você olhar para trás, verá que cada passo, cada desafio, cada momento de dúvida foi parte do plano divino para te transformar na pessoa que Ele te chamou para ser. Confie no processo, pois Deus está trabalhando em sua vida de uma maneira poderosa e sobrenatural, à medida que você avança em sua caminhada de fé. Pode perceber que, em muitos momentos, você será chamado a viver de uma forma que não segue os padrões deste mundo. Às vezes, você pode se sentir como se estivesse fora de lugar, como se suas escolhas e seu estilo de vida fossem diferentes dos de muitos ao seu redor. No entanto, é importante entender que ser diferente não é uma maldição, mas uma bênção. Deus o chamou para ser uma luz em um mundo que muitas vezes vive na escuridão. Ser escolhido por Deus significa ser separado para um propósito divino, algo muito maior do que você pode imaginar. Isso pode significar tomar decisões difíceis, seguir um caminho que nem todos ao seu redor compreendem, ou até mesmo caminhar em solitário. Mas sempre lembre-se de que Deus está com você a cada passo do caminho. Ele não promete que você nunca enfrentará dificuldades, mas promete estar ao seu lado, fornecendo força e direção quando você mais precisar. Quando você se sentir excluído ou incompreendido, lembre-se de que a sua identidade está em Cristo, não no que os outros pensam ou esperam de você. Ser diferente é uma oportunidade de refletir o amor de Deus de maneira única, de ser um testemunho vivo de sua graça e poder. A jornada pode ser difícil às vezes, mas não há nada mais recompensador do que viver de acordo com o chamado de Deus para a sua vida. Deus o moldou de uma maneira única, e Ele usa a sua vida para alcançar aqueles ao seu redor. Cada desafio que você enfrenta não é uma barreira, mas uma oportunidade de mostrar a fidelidade de Deus. Ao viver de acordo com os princípios do Evangelho e andar pelo caminho que Ele preparou para você, você se torna um exemplo de fé, esperança e amor para o mundo. Continue confiando, continue avançando, pois o plano de Deus para a sua vida é maior e mais grandioso do que você pode ver agora. À medida que você percorre o caminho que Deus traçou para a sua vida, é natural enfrentar momentos de dúvida e dificuldade. Nessas horas, pode ser difícil entender por que as coisas não estão indo como planejado, ou porque você está sendo desafiado de maneiras que parecem injustas ou sem explicação. Mas é justamente nesses momentos que sua fé pode crescer mais profundamente. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu estar com você em todas as situações.
orientando, sustentando e capacitando você para enfrentar qualquer dificuldade. Quando você passa por tempos difíceis, lembre-se de que isso não significa que você está sendo punido ou abandonado. Pelo contrário, é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de se aproximar mais de Deus e de aprender a confiar plenamente nele. Deus tem um propósito para cada etapa da sua jornada. E mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Ele está no comando. Em vez de lutar contra os desafios, você pode começar a vê-los como oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira mais pessoal. Cada provação que você enfrenta não é em vão. Deus está usando cada uma delas para te moldar e te preparar para algo maior. Talvez você não compreenda totalmente o motivo pelo qual você está passando por determinada situação agora. Mas lembre-se de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele está usando cada experiência, boa ou difícil, para refinar você, fortalecer sua fé e te preparar para o que está por vir. À medida que você se submete ao processo de Deus, você começará a perceber que Ele sempre esteve com você, guiando os seus passos, protegendo você e moldando o seu caráter. Então, continue confiando em Deus, mesmo quando as coisas parecerem incertas. Acredite que Ele tem o controle de tudo e que, no final, você verá como tudo se encaixa perfeitamente no seu plano divino.